Bom dia, irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Um dia chuvoso, um dia de ficar em casa realmente. E a nossa EBD Home leva a escola dominical até você, no conforto do seu lar. E também esse tempo faz com que a gente fique mais em casa, mais com friozinho. Também aí você pode, no conforto da sua casa, agora estar buscando ao Senhor, louvando ao Senhor esta manhã. E que seja uma manhã abençoada na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos esta manhã entregar diante do Senhor, entregar o nosso coração, entregar os nossos afazeres, louvar ao Senhor pela semana que tivemos, os desafios, ó Pai, vencidos também, pelos momentos que não foram tão confortantes, mas em todo o tempo a Tua mão esteve conosco e nós louvamos ao Senhor. Obrigado pela chuva que rega a terra, prepara a terra para também a plantação. Sabemos, ó Pai, que tudo está no tempo do Senhor e debaixo da Tua permissão. Por isso nós adoramos ao Teu nome, nós confiamos totalmente no Senhor, ó Pai. E pedimos, fala conosco esta manhã, derrama da Tua graça também sobre nós, assim como a chuva que cai lá fora, Pai, que nos nossos corações caiam chuvas de bênçãos, ó Pai. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor esta manhã. Nós vamos começar lendo o Salmo número 100. Então, o Salmo número 100 é o Salmo que nós vamos ler juntos hoje. É o Salmo curtinho, apenas 5 versos. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A sua fidelidade. Quero destacar esse último verso, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A fidelidade, Deus, uma vez que Ele decidiu nos amar, Ele é fiel para sempre nesse amar. Ele busca em todo tempo restabelecer o nosso relacionamento, sempre com amor, com misericórdia. Por isso o salmista vai dizer que a misericórdia de Deus também, ela dura, e ela dura para sempre, né? Então é uma boa palavra esta manhã aos nossos corações. Tem um cântico que diz: cantarei teu amor para sempre. Esse cântico, ele fala sobre uma verdade que nós temos falado sobre o final, sobre a nossa vida futura, sobre a segunda volta de Cristo, e a palavra de Deus diz que nós vamos adorar a Deus para sempre. Tem gente que fala assim, mas como vai ser? Nós vamos ficar só lá cantando, sem fazer nada? É um mistério para a nossa vida, mas uma certeza nós temos, que no novo céu e na nova terra nós teremos uma vida completa em abundância e louvor e adoração para todo o sempre. Vamos cantar juntos? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu direi meu coração, deixando a tua porta. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
conhecer a ti. Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Glórias ao nosso Deus. O tema de hoje, da nossa aula, ela é o noivo para a noiva. Deixa eu abrir aqui a primeira lição já. Então, a noiva para o noivo. Eu inverti aqui o noivo para a noiva, né? A noiva para o noivo. E é com muita alegria que nós podemos adorar ao nosso Deus essa manhã e reconhecer que nele está a resposta, não somente para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa igreja. Porque a noiva, inicialmente, deixa eu abrindo aqui na minha lição, se você também estiver com sua revista, você pode pegar. Se você não tiver, aqui na minha lateral, aqui aparece, deixa eu ver, sempre eu vou para o lado errado aqui, ó, isso. A minha lateral aqui está aparecendo, então, o texto para você poder acompanhar, tá bom? No computador ou na televisão fica maior e fica mais fácil, né? De enxergar. Eu já sou mais ceguinho, então eu teria assim que usar um pouquinho maior. Minha Bíblia, como diz aqui, deixa eu achar aqui na capa dela, letra gigante. Então, ó, aqui, ó, aqui os irmãos viram, ó, letra gigante. Então o pastor já está cada vez mais. Eu espero que exista a Bíblia com letra maior do que a gigante, porque se continuar nesse ritmo, lá na frente não vou enxergar muita coisa, tá bom? Mas a noiva para o noivo é o tema da nossa lição de hoje, e o nosso texto está lá em Mateus capítulo 25. Convido você também a deixar, eu gosto da Bíblia de papel, se você puder deixar a Bíblia de papel para ficar mais fácil de manusear os textos, textos bíblicos, fica a minha sugestão aqui, deixe a sua Bíblia, anote nela, risque sua Bíblia, grife, ou melhor, né? Grife sua Bíblia com os textos, aqueles textos que são importantes. Depois revise os textos bíblicos, deixa o texto depois continuar falando com você, não somente nesta manhã, né? Então, capítulo 1, do verso 1 ao verso número 13. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, e, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que o venderam e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu. Observa que mas ele respondeu, o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Na nossa introdução, aqui na nossa revista,
O autor começa dizendo algumas imagens bíblicas para descrever o relacionamento da igreja com Cristo e a figura do noivo e da noiva. Então a figura de uma igreja, nós temos falado sempre na primeira pessoa, eu estar preparado. Mas aqui, agora a noiva, então nós fazemos parte dessa igreja que é a noiva. Então essa noiva que Jesus virá buscar. E quando nós pensamos como igreja também, qual a visão da nossa igreja? Então a nossa visão dentro da escatologia, nós esperamos o dia que a segunda volta de Cristo, o dia em que Jesus virá buscar a sua noiva e a sua igreja. Desde o Antigo Testamento, a palavra trata o relacionamento pactual de Deus com o seu povo em termos de casamento. Até abro um parênteses aqui, tem pessoas que dizem, mas o casamento não é importante. Primeiro aspecto, para Deus, olha a importância do relacionamento, do casamento para a posição de Deus. Para Deus, Deus trata a sua igreja, até com a própria segunda vinda de Jesus, como a noiva que aguarda o noivo. Ou seja, esse matrimônio, a figura matrimonial para Deus é muito importante. Então nós pegamos aqui Oséias 2, Isaías 54, eu vou lendo mais à frente, tá? E o Novo Testamento, por sua vez, fala de Cristo como marido que prepara para si uma esposa perfeita. A igreja aqui, nesse caso, é essa esposa perfeita. Vamos abrir aqui o livro de Efésios. Você pode, como eu falei, acompanhando aqui ao lado, temos todos os textos bíblicos e o texto em que eu estou lendo, tá? Então, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 25 ao verso número 32. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui é uma recomendação já aos maridos aí de plantão, né? E aqueles que não estão de plantão também, que tenham essa advertência: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para que a santificasse. Cristo é que santifica a igreja. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, uma igreja que venceu, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui é a visão de Cristo, né? Então ele mesmo prepara essa igreja para que a igreja alcance a esse padrão de perfeição. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Então aqui, dois, uma só carne. Por isso que Jesus está falando, ou melhor, Paulo está falando sobre Jesus, e esse Jesus que ama e cuida, porque ele entende que a igreja com Cristo, ela será unida para todos sempre. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então aqui cabe também a advertência à igreja, e tanto ao homem e à mulher, também aqui utilizando a mesma figura. Jesus usou a figura do casamento para ensinar, eu grifei essa palavra, ensinar, aos seus discípulos a respeito da necessidade de uma vida vigilante. E João, aqui eu vou continuar o texto, e João concluiu o Apocalipse com essa mesma figura.
Então, da noiva lá, se você pegar o capítulo 21, né, a igreja agora é o encontro da noiva com o noivo, né? Nesse estudo, dentro desse processo de desenvolvimento da mente escatológica, vamos ver como Jesus e João apontaram para o noivo como figura central, se você quiser ir anotando, riscando essas palavras, desse desenvolvimento para o dever da noiva de se preparar para aquele dia. Então, nesse primeiro momento, nós vemos a necessidade apontada aqui por Jesus e por João, da noiva se preparar para este encontro com o noivo. Então, a força modeladora da figura do noivo. Todo o processo de redenção é proposto na Escritura como foco na pessoa do Redentor. Desde a promessa mãe aqui lá em Gênesis, vamos abrir esse texto lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Deixa eu voltar aqui ao meu texto. Então, essa figura da promessa em Gênesis é a figura do Redentor. Todo homem, todo o olhar do povo de Deus deve ser voltado para o Redentor, então o Messias. Então, desde o início, aqui já fala sobre uma relação, então, de um Messias, o qual viria para redimir novamente o seu povo. No sermão profético, Jesus propõe aos seus discípulos parábolas que tratam do conceito de vigilância e prontidão. E a parábola dos talentos, segue na mesma linha, falando da ideia de preparação para o retorno de Cristo. Essa parábola está lá novamente bem perto do nosso texto base, Mateus 25. Vamos abrir esse texto também. Eu tenho aberto os textos para que a gente fique um pouquinho mais cansativo abrir os textos, mas é importante para a gente ver que nós estamos firmados nessa palavra de Deus e é nela que nós queremos trabalhar e nos basear esta manhã, tá? Então, Mateus 25, 19. Para trás. 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Essa parábola fala dos dons e talentos. Então, se você voltar um pouquinho aqui, aponta no verso 14, ela vai falar sobre a parábola dos talentos, onde agora os talentos são distribuídos, mas também chegará um dia em que o Senhor voltará e pedirá conta sobre esses talentos. E o verso aqui sugerido, que é o verso número 19, finaliza dizendo: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Assim também a igreja é uma responsabilidade muito grande que nós temos, e chegará o dia onde todas as coisas serão colocadas, apostas a todo mundo, serão claras, e nós seremos julgados, fala sobre um grande julgamento, e julgado por aquilo que nós fizemos de errado, também por aquilo que nós deixamos de fazer, porque aqui mesmo na parábola terá o servo que vai dizer: porque o Senhor, eu sabia que o Senhor era um Senhor severo, eu enterrei o talento que eu recebi, porque eu fiquei com medo, e foi-lhe tirado esse único talento que ele ganhou. Por quê? O Senhor nos dá talentos para que sejam desenvolvidos, né? Então, por isso, a preparação para esse retorno de Cristo é uma responsabilidade. Aqui, como igreja também,
né, da nossa vida. Em Mateus 25, de 1 a 13, o texto nosso base, na chamada Parábola das 10 Virgens, Jesus traz à luz a figura do noivo. Então, novamente, a figura do noivo. E destaca a ideia da centralidade dele como o fator modelador para a vida das noivas. Então, qual é o nosso padrão? O que Cristo está dizendo com essa parábola das noivas? Está dizendo que Ele é o fator modelador. É Ele que modela e nos prepara e nos habilita como noiva para receber a Cristo. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos nos preparando, Jesus está trabalhando na nossa vida até o dia em que Ele disser: vem cá, meu servo, minha serva, vem cá, entra para o tempo do descanso, o tempo o qual eu preparei para você. Então, para aqueles que já morreram em Cristo, para esses Jesus já veio. Por quê? Nesse entretempo, agora ele não terá mais como mudar a sua história. Para esses, Jesus já veio. Então, a primeira figura aqui é a figura do noivo e a igreja, que é o A. Quando olhamos para a parábola das virgens, o que percebemos é que a reclamação entre a igreja e Cristo é definida nos termos de um relacionamento de espera pelas núpcias. Então, esse momento, então, a espera de tudo isso das virgens, olha para esse momento do encontro para as núpcias, onde o noivo agora concretiza ou consuma esse encontro para todo sempre. O reino dos céus é ilustrado como um relacionamento conjugal. O rei é descrito como um noivo para os seus súditos. Em outras palavras, o que deseja construir em uma mentalidade de preparo dos discípulos para o dia de uma grande festa. E mais que isso, para a chegada daquele que será o seu futuro e a sua felicidade. Então, essa preparação de Cristo, ela não só nos leva ao futuro, mas nos leva à felicidade plena que será nesse futuro. Quando você pega o livro de Apocalipse, no final ele está falando que no tempo onde o Senhor enxugará as nossas lágrimas. E qual o significado desse enxugar das lágrimas? Esse enxugar das lágrimas é onde a dor, a morte, a tristeza, ali não haverá mais. Então essa felicidade, o qual o autor está falando aqui na revista, está dizendo que o sentido final desse noivo, desse encontro do noivo com a noiva, é a nossa felicidade para todo o sempre. A posição da igreja é viver em constante expectativa positiva do retorno de Cristo. Então, qual é a posição minha e sua como igreja? Aguardar. Então, agora, ele colocou até a posição da igreja é viver em constante expectativa. Eu me lembro quando eu era criança, hoje nem tanto, né? Mas quando estava chegando o aniversário. Então, estava chegando o aniversário, a gente já ficava naquela expectativa. Falta 3 dias. O que será que eu vou ganhar de presente? Será que vai ter festa? Será que é isso? Então, havia uma expectativa e a gente ficava aguardando essa expectativa. É igual quando, às vezes, as crianças ficam tão ansiosas, né? Que às vezes falam assim, hoje eu vou pegar meu sobrinho para dormir em casa. Aí conta para o sobrinho de manhã, ele passa o dia todo pensando aquele momento, já se preparando. Então diz que vai dormir à noite, mas de manhã as malas já estão prontas, porque há uma ardente expectativa. E da mesma forma, agora talvez até vou melhorar, de uma forma até mais intensa, a igreja também aguarda e se prepara por essa expectativa, né? A expectativa de que Cristo virá buscar a sua igreja. Então esta é a posição da igreja, exatamente como as noivas da parábola que saíram a encontrar-se com o noivo, isto é, vivem na expectativa da chegada do seu amado. Então, aquela chegada do amado, então há uma expectativa, a expectativa que agora se consuma aquilo que foi tão sonhado, né?
E eu deixei destacado agora no final, o noivo, portanto, é o centro motivador da ação da espera da igreja. Então, de novo, o noivo, portanto, é o centro motivador da ação de espera da igreja. Então, qual é o sentido de ser igreja? É levar o evangelho a todas as pessoas? Levar o evangelho a todo mundo? Quero dizer para você que o sentido, na verdade, da igreja é o grande encontro que terá com o noivo. Esse é o sentido. B. Deixa eu só destravar aqui que o meu aqui deu um probleminha. Deixa eu voltar. Então aqui B. A figura do noivo e a vida prudente. O texto define os comportamentos das noivas e as divide em dois grupos. Então agora tem dois grupos, das nécias e das prudentes, que nós temos aqui no nosso texto base. Esses grupos são definidos em torno do modo como se preparam para a chegada do noivo. O ponto que precisamos levantar aqui é que a noiva é definida pelo modo como se prepara. Deixa eu mudar minha folha aqui. Modo como se prepara para receber o noivo. Então agora aqui a centralidade do autor está no preparo. Como nós nos preparamos? Se num primeiro momento a igreja entende que há uma expectativa, como que é agora o nosso preparo? As virgens prudentes são chamadas assim porque não somente tinham suas lâmpadas apagadas, mas se prepararam para a possibilidade de precisar mantê-las acesas caso o tempo viesse a se alongar para a chegada do noivo. Lá atrás nós temos assim, uma igreja que a nossa igreja atual, vou tentar ajustar aqui minha forma de pensar. A nossa igreja hoje, ela só existe porque alguém lá atrás teve que trabalhar para chegarmos onde nós estamos. Nós não surgimos do meio do nada, nós aparecemos, surgimos, não. Nós fomos preparados. Assim como a minha vida, vou usar a minha vida como exemplo. Quando eu cheguei ali na quinta igreja, que era a igreja presbiteriana Arco-Íris, a igreja ainda estava em construção, finalizando. Ali já havia uma igreja. Então essa igreja, quando eu cheguei até minha conversão, a minha preparação, irmãos lá mais antigos, lembrando lá do Admilson, até a tia Berenice, lembrando do pastor Paulo Sérgio, temos muito carinho pelo pastor Paulo Sérgio, tantos outros irmãos prepararam lá atrás um caminho para que nós chegássemos. Aí você pensa, mas então começou ali? Não, antes, ali no Jardim Arco-Íris, alguém já tinha igreja e outros prepararam. Então vamos pensar de novo, tinha o seu, vou pegar o seu Virgilino, o seu Valdomiro. Então a igreja que estava se iniciando lá, a chegada dos Bermertes, o pastor José Rodrigues, então outros irmãos que prepararam. Aí você diz, então começou ali? Não, começou lá na segunda igreja, a igreja que foi a igreja mãe da Arco-Íris. Então olha só, outros irmãos lá atrás foram sendo trabalhados, foram se preparando e Deus foi usando. Então quando nós vemos uma igreja que lá atrás, desde lá de trás, sonha com essa segunda vinda de Cristo, é uma igreja que tem a maturidade de compreender que não é porque Jesus não voltou no meu tempo que não vai mais voltar. Não, ela prepara e sabe que aqueles que descansam, dormem em Cristo, serão ressuscitados. E a verdade da palavra de Deus vai se propagando, continua se propagando a cada dia. Ou seja, a vida prudente neste mundo é definida pelo modo como vivemos e nos preparamos para a segunda volta, a volta de Cristo, o noivo. Esse tipo de comprometimento escatológico está na raiz da agenda escatológica proposta por Jesus. Para Jesus, destaque isso, o retorno glorioso do Filho é um fator motivador para a vida prudente. Então nós temos que ter como motivação
a segunda vinda de Cristo e sermos prudentes por causa disso. Então, já que eu vou encontrar com Jesus, eu vou ser prudente, né? Hoje eu estou cheio das lembranças aqui, mas eu lembro que isso não acontecia só na minha casa, mas acho que de muitos de vocês. Quando o pai estava para chegar, né, e a mãe falava assim, ó, quando eu chegar, quero essa cama arrumada, quero a cozinha, a louça lavada, a casa varrida. Então, quando nós sabíamos que eles iam chegar, nós já preparávamos, deixávamos tudo arrumadinho. Por quê? Para ter a prudência de fazer as coisas, para no momento em que nós nos encontrássemos com os pais, estivesse tudo organizado. Assim também o cristão precisa muitas vezes faxinar o seu coração, a sua vida, pensando que qual a sua responsabilidade e como ele tem se preparado para o encontro glorioso com o nosso Senhor. C. A figura do noivo e as prioridades. Você tem prioridades na sua vida? Creio que você tem, né? Em um determinado momento da parábola, Jesus propõe o relacionamento entre as noivas prudente e as nécias, de definição de prioridades. Então, qual é a sua prioridade? Né? A minha prioridade, por exemplo, é o trabalho. Tá, então eu vou trabalhando para depois desfrutar. Mas será que eu não consigo organizar isso? Será que eu não consigo fazer do meu trabalho também um lugar de oração? Será que eu não consigo fazer do meu lugar de estudo um lugar onde eu posso também estar em constante contato em oração com Jesus? Eu não posso, no momento que eu chego em casa, reservar um tempo de oração, de leitura da palavra. Então, onde estão, né, as minhas prioridades? Talvez essa é a questão que o autor levanta aqui. A vida cristã é totalmente baseada no amor ao próximo. Sim, isso é verdade. E na ousadia de pensar no outro acima dos interesses pessoais. Sim. No entanto, agora aqui tem uma atenção. No entanto, a parábola das virgens Jesus propõe que, em um determinado momento, elas não distribuem o seu azeite, porque a sua prioridade é o noivo. Olha só, a palavra de Deus nos diz que a nossa prioridade é amar. Então, é o amor, sim, mas o amor e o amar não pode ser prioridade maior que Jesus. Por isso, na parábola, tem um momento em que as noivas, as prudentes, vão dizer às nécias, eu não posso te dar o azeite. Mas você teria que ter dado, porque a prioridade é amar. Não, a prioridade é o noivo. A nossa visão precisa estar em Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Então, a prioridade da vida cristã é Cristo. Então, se você quiser riscar essa palavra, grifar, né? Eu estou hoje com riscar, grife. A prioridade da vida cristã é Cristo. Ele é que comanda nossas escolhas em todos os níveis. Por isso, nada pode se tornar empecilho se quisermos viver para Cristo. Então, o que nós fazemos, nós precisamos analisar a nossa vida. Com certeza, o noivo é quem pede que nos amemos uns aos outros. Está lá em João 13:35. Mas a proposta da parábola das virgens é deixar claro que vivemos em amor como fator de espera do noivo. Na verdade, o amor é como parte da roupa que vestimos corretamente, quando a vestimos na expectativa da chegada do noivo. Quando nós vestimos essa roupa corretamente, eu achei interessante essa metáfora, porque a noiva, a gente gosta de assistir assim, alguns programas na televisão, e tem programas que são de noivas, e elas vão comprar vestidos para o casamento, e geralmente no horário do almoço fica ligado à televisão e fica passando. E a curiosidade é quando uma noiva pede um vestido que é muito fora do comum.
E você pensa, mas esse vestido não condiz, ou é estranho para nós. Porque essa preparação da noiva, ela precisa ter a vestimenta como prioridade também para o seu encontro com Cristo. Então, qual é a sua prioridade? É o encontro, é amar ao noivo. Então, da mesma forma, com esse amor intenso, a noiva se prepara da forma adequada para encontrar-se com o noivo. 2. Uma noiva transformada. No tópico anterior, trabalhamos com a ideia de que a noiva responde ao noivo com um comportamento que seja o comportamento com a espera pela sua chegada. Portanto, num certo sentido, trabalhamos com a ênfase na responsabilidade da igreja. Então, aqui a igreja tem uma responsabilidade, até mesmo a parte eclesiástica. Olha só, se você pensar aqui comigo, olha como a função pastoral, os presbíteros, os diáconos, os oficiais da igreja têm uma responsabilidade espiritual muito grande. Da igreja ser preparada corretamente, da igreja ter o alimento espiritual para que ela esteja preparada, né? E agora fala sobre esse preparo da igreja, então essa ênfase no preparo de uma igreja que ama o noivo, ama a Cristo. Finalzinho. Portanto, agora veremos do lado da soberania de Deus no preparo da sua igreja. Um presente para o noivo. A relação de Cristo e a igreja é, antes de tudo, fruto do Pai. Então, em quem começa? No Pai. Vamos abrir em João, capítulo 6, o verso número 37. Então, aqui essa noiva, agora, ela começa aqui, ó, como sendo um fruto do próprio Pai. Então, o verso 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, quem deu? O Pai. Todo aquele que o Pai me dá. Então, de antemão, o Pai é quem nos dá como presente, como igreja, ou como noiva, ou qualquer outra figura que você utilizar. Nós somos, então, em primeiro lugar, chamados pelo próprio Deus. Deus é que nos dá, né? E agora Jesus, com o seu sangue remidor, agora diz: eu não lançarei fora o que o Pai me deu. Eu não lançarei fora aqueles os quais o Pai amou, né? Vamos para o João, ainda no livro de João 17, o verso número 6. Então, João 17, 6. Manifestarei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus está dizendo aqui: eram teus, não eram meus, eram teus. O Senhor é o Criador. Tu nos confiaste, o Senhor me deu como confiança, e eles têm guardado a tua palavra. Porque agora aqui nós vemos a ação do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onde o Pai criou, Cristo é o remidor, e o Espírito Santo é aquele que atua na transformação do homem e da mulher. Então, por isso, nós vemos essa ação trinitária também expressa aqui no nosso texto. Então, nós somos um presente, o Pai desejou dar ao Filho daqueles que já lhe pertenciam. Então, o Pai, ele vai dar ao Filho todos aqueles que já lhe pertenciam, afinal, antes para serem seus e se prepararem para como filho, né? Para com o filho. Em Apocalipse, a apoteótica cena da descida da noiva é introduzida por expressões que indicavam que o pai conduzia a noiva ao filho como um presente. Descia do céu, da parte de Deus, essa expressão utilizada aqui vamos abrir esse texto, Apocalipse 21,
Eu tenho falado tanto desse texto que eu, na minha cabeça, não preciso abrir mais. É bom abrirmos. Olha só, vamos ler o verso 21, capítulo 21, verso 1 e o 2. Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a noiva de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, aqui a ideia do autor é que essa noiva também ela é trazida pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, para esse encontro glorioso, né? E ele utiliza a palavra descia do céu da parte de Deus. Com essa expressão, João se refere à igreja que foi preparada para ser entregue e ser eternamente desposada pelo noivo. Olha a figura do noivo de novo. A transformação da noiva não é apenas uma dádiva de Deus para a igreja, mas uma adequação dela para desposar o noivo. Então ela está sendo adequada. E como que você adequa alguma coisa? Primeiro você vai ter que desbastar. Pega um armário, por exemplo, ou mesmo um quadro. Se você tiver que ajustar ele, uma parte na outra, você precisa ter as medidas corretas, fazer a adequação, e principalmente a adequação onde você vai apresentar ou você vai aplicar. Então, dessa mesma forma, João está dizendo que Deus está fazendo essa adequação da igreja. Então, nesse sentido é que ela se torna conforme a imagem do Filho. Lembra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Então a igreja vai se tornando a imagem do Filho. Lembrando que os textos que aparecem aqui, que eu não estou lendo, é por causa do nosso tempo. Então nós temos um tempo já programado e eu vou deixando, mas a minha sugestão é volte depois, reveja esse vídeo, leia novamente o texto, busque, pause depois, para que você leia os versículos que foram deixados aqui sem ler. Uma outra coisa, se você tem pergunta, tem dúvidas, você pode mandar aqui na live, ou pode mandar em particular, que eu estarei com você depois respondendo e ajudando a tirar as dúvidas aqui, ok? B. Vestida para o noivo. Quando o apóstolo Paulo usou a ilustração do casamento para falar do relacionamento de Cristo com a igreja, deixou claro que o noivo é quem prepara a noiva para si mesmo. Então, olha só, o noivo, Cristo está atuando no meio da igreja, preparando a noiva. João, diante do noivo, totalmente... João, por sua vez, diz que a noiva se apresentará diante do noivo totalmente vestida para o casamento, ataviada e adornada para o esposo, que é o texto que nós lemos agora. A redenção é um esforço do noivo de liberar sua noiva dos seus próprios pecados. Como eu disse ali em cima, quando nós pensamos sobre essa adequação que Deus está fazendo, ou está ajustando, agora corrobora com esse pensamento. Então, a redenção é um esforço do noivo, se você quiser grifar, de libertar sua noiva de seus próprios pecados. E se completa no trabalho que o Redentor tem de vestir sua noiva para o casamento. Então, o Redentor é ele que vai agora vestir a noiva para o casamento. Esse processo de purificação da noiva é uma obra do noivo, né? Uma atuação novamente transformadora. Cristo é central no processo de redenção do seu povo, tanto quanto no processo da santificação. Então, quem santifica a sua igreja é o próprio Cristo. C. Conduzida para o noivo. Conduzida para o noivo. A conclusão da grande cena apoteótica é a entrada da noiva na tenda do noivo. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Então, o Apocalipse 21, agora é o verso 3, que é o seguinte. Essa figura remonta ao próprio livro de Cantares de Salomão e foi reforçada na parábola das virgens quando as prudentes entraram para as bodas.
Toda a construção bíblica, isso eu gostaria que ele faça agora, toda a construção bíblica aponta para uma futura habitação do povo de Deus com o seu Deus. Vamos abrir esse texto, João, capítulo 14. João, capítulo 14. O verso número 1 ao verso número 3. Um texto conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essa preparação aqui é onde Jesus está dizendo, não se turbe, não fique preocupado, tenha tranquilidade, né? Ele está dizendo, aqui ó, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, primeiro, ele está dizendo, a casa do meu pai tem muitas moradas, você não estará desabrigado nunca, porque o Senhor está cuidando de você. Então, toda a construção bíblica aponta para uma futura habitação do povo de Deus, com o seu Deus. Por isso que ele diz, não se turbe o vosso coração. Nesse sentido, a preparação de toda a vida da igreja, a noiva de Cristo, é uma adequação para esse tabernacular. Então, o tabernáculo, ou seja, essa casa de habitação do próprio Deus. Então, todo o movimento da segunda vinda, ou escatológico, está apontando então para esse momento, onde nós vamos, será consumado e nós vamos morar para sempre com o nosso Deus. Conclusão. Sem dúvida alguma, a figura do casamento é perfeita para ilustrar a unidade em Cristo e a igreja. Então, ela é perfeita para mostrar a unidade da igreja como noiva e do noivo, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus desejou usar essa figura para dar ao seu povo segurança. Por que segurança? O esposo e a esposa, eles vão compreender isso mais fácil. Quando nós voltamos para casa, ou quando nós temos o nosso cônjuge, é muito bom, porque nos momentos que nós passamos por dificuldades, nós vemos que eles são a nossa segurança, não é verdade? É neles que nós nos apoiamos, é eles que cuidam de nós. Quando o marido fica doente, a esposa não coloca no carro e devolve lá para o pai e para a mãe. Ao contrário, ela cuida do seu esposo. Assim também o esposo cuida da sua esposa. Então há uma relação aqui íntima, de cuidado. E por isso, agora nesse relacionamento, agora Jesus, quando ele diz Jesus desejou usar essa figura, então do casamento ou do matrimônio, para dizer, está vendo esse cuidado que vocês têm que é tão especial? Eu tenho esse cuidado de uma forma muito maior para com vocês. Então, Jesus desejou usar essa figura para dar ao seu povo segurança, afinal, o noivo é quem trabalha para que a sua noiva seja preparada. Ao mesmo tempo, Jesus inclui nessa figura a ideia de que a igreja deve estar constantemente preparada. Então a igreja precisa estar constantemente, precisa sonhar. Se você não sonha com a eternidade, diz ao Senhor, Senhor, me ensina a sonhar com a eternidade. Coloca no meu coração essa alegria de sonhar com a eternidade. Ao mesmo tempo, Jesus inclui nessa figura a ideia de que a igreja deve estar constantemente preparada. A agenda escatológica de Jesus, que inclui os elementos de segurança e preparo, tem como ponto apoteótico a chegada do noivo e o habitar da noiva com ele. Precisamos incluir em nossa prática de fé esses elementos de fé e esperança. Então, o dia em que o noivo virá buscar a sua igreja. Afinal, baseados nesse relacionamento íntimo que ainda se cumprirá no dia final, podemos determinar qual deve ser o procedimento e o preparo da igreja para o dia desse encontro final. Então nós precisamos, como igreja,
pensar e nos preparar. Precisamos sermos prudentes. A palavra prudência é muito importante. Sermos prudentes no nosso preparo. Não deixarmos as coisas do Senhor como segundo plano. Dizer, está demorando. Não está demorando, está tudo dentro do tempo de Deus. Deus preparou tudo com zelo e dentro do seu próprio tempo. Nós precisamos confiar e descansar que Deus está no comando de todas as coisas. Uma aplicação prática aqui. Como você tem se preparado de forma prática para o seu encontro com Cristo? Como você tem se preparado? É uma pergunta interessante. Você tem orado a respeito dessa informação? Você tem falado ao Senhor sobre as suas angústias, sobre os seus medos? Nós temos medos. Às vezes a gente pensa, se eu falar para as pessoas que eu tenho medo, vão dizer que eu não tenho fé. Não, nós temos fé. E é natural ao homem também ter medo daquilo que desconhece. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu quero ouvir você falar comigo. Fala comigo sobre as suas dificuldades, seus medos, suas inseguranças. Deixa eu trabalhar no seu coração e resolver isso com você. Então é esse Deus que está em todo o tempo cuidando e amando. Esse noivo que em todo o tempo está buscando amar a sua noiva e prepará-la. Preparar em todos os sentidos, físico, espiritual, preparar na sua psique. Então deixa Deus falar ao seu coração. Que o seu domingo seja abençoado em família, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Logo mais à noite nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Nosso culto começa às 7 horas. Hoje nós vamos fazer o culto lá na igreja. Graças ao Senhor estamos num tempo novamente já estabilizado e vamos voltar a fazer. Quem vai participar desse culto? Somente a parte do louvor, mas já estaremos dentro da igreja e cremos que pela glória do nosso Deus aí logo esse momento de dificuldade passará, e nós estaremos juntos todos como um povo adorando ao nosso Deus. Que Deus te dê um dia abençoado, em o nome de Jesus.